Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês, mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o Fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. Qual será o destino do Rei da América? Fiorentina? Premier League ou Lyon? Ele já deixou claro que o Lyon é a última das alternativas, até porque o clube francês está enfrentando o transfer ban da FIFA, correndo o risco de ser rebaixado e tudo mais, por questões financeiras. Só que o Textor, na sexta-feira, vai se encontrar com dirigentes da Liga Francesa para tentar amenizar essa situação. Mas para o Luiz Henrique, a última possibilidade de ida é o Lyon. Será que a Jéssica Maldonado tem a resposta? Para onde vai Luiz Henrique? Não sei. Não sei se a Jéssica vai arriscar, não sei se ela tem essa informação. O fato é que Luiz Henrique não fica no Botafogo. É isso, Jéssica? Bem-vinda aqui ao Seleção. Boa tarde. É isso, Jader. Boa tarde para ti, para todo mundo que está na mesa, está acompanhando aqui o Seleção. A gente ainda não sabe qual vai ser o destino final aí do Luiz Henrique. O que a gente sabe é que no Botafogo ele não fica. O Botafogo recebeu, né, algumas propostas por esse jogador. Tem algumas propostas na mesa aí da Fiorentina, 2 foram recusadas, uma está em análise, e também 2 clubes da Premier League, esses que estão sendo mantidos em sigilo, também têm interesse no atacante camisa 7 do Botafogo. O Botafogo até tinha a intenção, né, de permanecer com ele, pelo menos até a disputa do Super Mundial, mas o jogador está decidido a deixar o Botafogo. Claro, tem a situação do Lyon, que essa a gente pode definir como mais concreta no momento, pelo menos pela opção do jogador. Ele, inclusive, nas últimas 2 semanas, cerca de 2 semanas, ele comunicou ao clube o desejo de deixar o Botafogo e de ir para a Europa. Ele quer se estabelecer lá, né? Ele veio, vale a gente lembrar que ele veio em fevereiro de 2024 como a maior contratação da história do futebol brasileiro, que depois foi superado pelo Almada, mas ele veio com um projeto inicial de ajudar o Botafogo e depois, quando ele decidisse ir voltar para a Europa nessa situação, né? Nesse caso, no momento, o destino dele seria o Lyon, mas o Lyon também tem algumas situações aí, questões mais burocráticas envolvendo o transfer ban. Isso não está bem claro ainda de como vai ser definido para que o Luiz Henrique possa ir para lá, mas tem essas outras 3 propostas na mesa, de 2 clubes da Inglaterra e também do Fiorentina da Itália. Então, algum desses vai ser o destino do Luiz Henrique. Até o John Textor, né, nutria o desejo de manter esse jogador, que foi muito importante em 2024 para as conquistas do Botafogo, mas essa decisão passa muito pelo desejo dele de voltar ao velho continente, de ir para a Europa, de se estabelecer lá. Ele teve a passagem pelo Betis, mas não conseguiu se firmar por lá, então o Botafogo contratou e agora ele quer retornar para, enfim, se consolidar na Europa. Então essa é uma situação, está indefinida, vamos dizer assim, né, porque não tem ainda a definição de onde ele vai, mas fato é que ele não fica no Botafogo em 2025, apesar de John Textor até, de repente, tentar algo no sentido de fazer com que ele, caso vá para o Lyon, seja emprestado para o período ali do Super Mundial, mas é algo pouco possível. Então, essa situação aí do Luiz Henrique, que tudo indica aí tá deixando o Botafogo, né? Tá deixando o Botafogo, mas não tem ainda definição para onde ele vai. Ele, inclusive, fez aniversário no início aí de janeiro e ontem fez uma festa, né, para os amigos, para comemorar o aniversário, e muitos que participaram dessa festa disseram, né, que foi muito em tom de despedida. Então, a gente imagina aí que realmente ele está já no processo de arrumar as malas para deixar o Brasil. Perfeito. Jéssica, enquanto você trabalha também junto com toda a equipe que cobre o Botafogo, né, nessa apuração
não especificamente só da situação do Luiz Henrique, mas também da remontagem do elenco, né? A busca por um novo técnico. Tem uma reportagem sua também que acabou de subir para o GE com relação à premiação de 2024. Tá aí, ó, inclusive, Botafogo atrasa pagamentos de premiação por título e causa insatisfação no elenco. Pendências com os jogadores englobam 13º salário, férias e bônus por título. O que anda acontecendo com o Botafogo, Jéssica? É isso, tem uma insatisfação, né? A gente apurou com diferentes pessoas envolvidas nisso, né? Então, são vários lados que trazem essa informação pra gente. O Botafogo tá, assim, com a premiação da Libertadores em atraso. A gente até procurou algumas pessoas do clube para entender o porquê que isso aconteceu. Do lado do Botafogo, até passaram pra gente que o recebimento da premiação, né, daquele valor que o Botafogo recebe por ter conquistado a competição foi no dia 27 de dezembro, então considero de uma forma muito normal esse atraso. Mas os jogadores estão insatisfeitos, sim, com essa demora do pagamento. Inclusive receberam, né, principalmente aqueles atletas que estão de saída do clube. Vale a gente destacar aqui que são 11 jogadores que alguns terminaram o contrato, outros, né, foram emprestados. Esses jogadores estão também com salário em atraso, com 13º, com questão de luvas também e FGTS. Então, tem algumas coisas que o Botafogo tem pendente. Também procurando as pessoas aqui do clube, passaram que isso vai ser pago no momento da rescisão deles, mas o fato é que isso está causando uma insatisfação aí no elenco campeão do Botafogo. Tá certo. Qualquer novidade, você volta a nos informar, então, a respeito dessa situação também que envolve o clube que conquistou no ano de 2024 e que parecia, né, navegar em águas muito calmas. Obrigado pela sua participação, viu, Jéssica? Até a próxima. Valeu, todo mundo ligado no GE aí, que dependendo pode ter novidades aí. Perfeito. Obrigado, Jéssica, então. A gente substitui aqui a Jéssica, voltando para a imagem do Luiz Henrique agora, porque se vê que bota John Textor. Rapaz... Eu acho que essa notícia, para mim, até nesse momento, é mais relevante do que para onde vai o Luiz Henrique. Porque... Que coisa, hein? Dever 13º salário. A gente está no dia 8 de janeiro, gente. De acordo com a Lei Trabalhista do Brasil, o limite para se pagar o 13º salário é dia 20 de dezembro. Né? Então já são aí 18 dias de atraso. 19 dias de atraso, contando dia 31 de dezembro. Mas o clube considera normal. Veja bem. Pois eu ia chegar aí. Isso não é normal. Isso não é normal e eu acho que, é claro que o Botafogo precisa vir a público através do Textor ou do Taira Arruda, que é o CEO do clube, dar uma resposta a isso. Porque certamente tem torcedor do Botafogo preocupado nesse momento. Porque você vai somando as coisas na cabeça, né? O Botafogo fez um movimento de se desfazer de alguns jogadores no elenco, que é um movimento que até tem justificativa de campo e bola, né? São jogadores que chegaram como titulares, têm altos salários, e que o Botafogo julgou que em determinado momento esses caras não brigavam mais por uma vaga no time titular. A gente pode debater caso a caso dos jogadores que vão sair? Pode. Mas é um movimento que muitos clubes às vezes deixam de fazer e gastam muito. Então acho que é um movimento até benéfico. Mas se você olha isso por um outro viés, de uma redução de folha salarial, e tem uma questão de atraso de 13º salário, de FGTS, sabe? São coisas assim que... Não é nem a premiação, né? A parte trabalhista que quase que não mexe, né? São coisas básicas. Até vai. Né? Mas, cara, 13º salário FGTS é coisa que clube que está muito endividado começa a ver. Isso é notícia de clube modelo associativo dos mais mal administrados. Né? Porque tem muito modelo associativo hoje que consegue pagar em dia. Não há dúvida. Né? Primeiro, e segundo, é absurdo um clube ter a cara de pau de dizer que um atraso é normal. Nem em premiação, que como disse o Coutinho é mais aceitável por não estar dentro da lei trabalhista, mas nem em premiação, porque aí você está ferindo a palavra. Sem dúvida. Né? Que também tem muito valor, ou deveria ter. Eu combinei uma coisa contigo, vou te pagar. Né? Então isso não é consulta médica, não tem tolerância. Né? 15 dias está dentro da tolerância, tal, 15 minutos. Não pode atrasar. Já é discutível, né? Também. Absolutamente, né? Mas nem entremos nesse campo. Né? Então, isso é uma notícia de um modelo associativo mal gerido. A questão da mudança do elenco, eu acho que ela está sendo muito mais profunda do que se imaginava e do que se desejava. Né? Porque você começa a desconfiar do projeto a médio e longo prazo quando depois de um ano em que você termina o campeonato em segundo, você muda tudo para tentar chegar
mais adiante, você consegue chegar mais adiante, aí você muda tudo de novo, com novas pretensões, o treinador fugiu ao controle, ok, ele teve uma proposta, o Botafogo tentou manter, mas esse somatório de notícias começa a dar uma sensação ruim. E não é só isso, tem dívida com outros clubes, tem dívida com profissionais, então você precisa, como disse o Coutinho, esclarecer e colocar as coisas em ordem. E para quem gosta tanto de estar na mídia, o dono do Botafogo poderia se pronunciar. A grande oportunidade. Esse é o detalhe, porque se fala muito da figura, né? E lembra que eu citei aqui no início a coluna do Mansur desta semana no Jornal o Globo com relação à idolatria do cara que é o dono da empresa que gere, né? Isso está virando algo comum aqui no futebol brasileiro, o dono da SAF. E o Botafogo tem o John Textor, que é essa figura excêntrica, que gosta de aparecer e tudo mais. E aí eu fico imaginando aqui, e imagino que também o torcedor pense isso, o torcedor do Botafogo especificamente, se agarrando na figura do Luiz Henrique, que foi o principal nome, né, das conquistas marcantes do ano passado. O Luiz Henrique é só mais um desses tantos que vão sair. Então... E aí, o meu pensamento, algo nos bastidores não está funcionando? Se existe, o que seria? O que implicaria em tamanha debandada, especificamente tendo um jogador como o Luiz Henrique, que é um cara que parece que quando chegou, não, eu quero jogar aqui, eu quero me consagrar, eu quero conquistar títulos, eu quero fazer parte da história do clube, mas menos de um ano depois, pelo que conquistou, por aquilo que ele ganhou de visibilidade, decide ir embora. Tem coisa por trás aí, não me parece? Jader, deixa eu só pegar um pouquinho o que o Coutinho começou a tratar, e eu vou voltar no Coutinho pelo seguinte. A gente está falando muito, são 11 nomes, é isso? Isso, né? 11 nomes. Aí quando você vai ver os 11 nomes, né, você vai ver que tem muito jogador, como o Coutinho falou, que ou estava mal aproveitado, ou estava entrando pouco, e principalmente tinha um descasamento do que o jogador oferecia, do que ele custava para o clube. O que tem de perda complicada no Botafogo? O técnico, que fugiu do controle, de fato, não tinha o que fazer, e duas perdas muito significativas, mas que estavam precificadas, né? O torcedor do Botafogo sabia que o Luiz Henrique, ou pelo menos desconfiava, que o Luiz Henrique não iria ficar e que o Almada não iria ficar. Esses são os dois jogadores muito pesados. Acho que o Adrielson me parece fazer ali. Aí são os que saíram. O Adrielson é um jogador que pode ser uma falta tremenda, mas eventualmente chegando, o Jair, né, o outro zagueiro... O Luiz Henrique não está nessa lista ainda, tá? Pois mas pode colocar o Luiz Henrique aí também. Seriam 12, né? O Eduardo é outro jogador que... Puxa, o Eduardo tem um titular. Efetivamente, um titular, que é o Almada. Que é o Almada. Então, eu acho que está tudo bem. Então, na minha opinião, vale mais a pena a gente pensar nessa outra notícia, essa segunda notícia, que é a questão financeira. Porque essa questão financeira, ela diz respeito ao atraso, óbvio, mas também diz respeito à ambição que o Botafogo tem para contratar o substituto do Almada e do Luiz Henrique. Então, as coisas estão interligadas. Para mim, é esse o problema. Esse é o problema de você, começando o ano, depois de 2 títulos legais, premiação, você olhar, e as contas como é que estão? Ih, rapaz, estão ruins. Então, isso é lamentável. Mas tem a ver com isso que eu falei há pouco, essa minha desconfiança, vocês imaginam que possa passar por aí também? Os jogadores a gente vai discutir, como disse o Coutinho, né? Cada um, né, detalhadamente, a importância, a relevância dentro do elenco. Mas o Botafogo enfraquece. Queira ou não, o Botafogo enfraquece o grupo. O Rafinha, jogador do Barcelona, deu talvez a entrevista mais sincera de um jogador e mais perigosa para ele mesmo, de um jogador nos últimos tempos, né? Quando ele disse que se um jogador de outro clube vê o que está acontecendo no Barcelona, que não pode inscrever o Dani Olmo na segunda temporada, segunda parte da Liga, porque não cumpriu com seus compromissos financeiros, resumindo a questão, ele talvez decidisse não ir para o Barcelona. Que se ele, Rafinha, ele não se arrepende da escolha que fez, e está certo, mas que se ele tivesse visto isso na época, se estivesse acontecendo, talvez ele pudesse tomar outra decisão. Por que eu cito isso? Porque o jogador que está no clube ou que está no meio do futebol, ele sabe do que está acontecendo dentro do clube. Ele sabe dos bastidores. Eles se falam, né, Eles conversam, eles são muito bem informados, muito mais bem informados do que antes, porque os agentes também os abastecem de informação. Quantos dias dura um mês aí no teu clube? Assim, é 30 ou é 90? Essa pergunta aí Aí você começa a ver, não uma ação isolada do jogador decidir que não fica mais, do treinador decidir que quer ir embora, ou dos atrasos. Você começa a ver tudo como uma roda.
como coisas que se complementam e talvez comecem a despertar no jogador aquilo que o torcedor do Botafogo e que nós mesmos não imaginávamos há meses atrás, pouquíssimos meses, talvez semanas atrás, que pudesse acontecer. Porque o Botafogo deveria ter se transformado num grande projeto para qualquer um no futebol nacional. E tem muita gente querendo vir ao futebol brasileiro. Assim como é absolutamente normal que o Luiz Henrique queira voltar à Europa. Pela idade, pelo desafio, talvez pela frustração de ter ido uma vez e não ter conseguido vingar. Ele voltou e percebeu de novo que ele é capaz, conquistando vaga na seleção, inclusive. Então é normal ele querer ir. Mas quando você começa a somar uma coisa à outra, você talvez entenda que o Botafogo não está seguindo aquele caminho que nós imaginávamos, de se tornar atrativo para todo mundo. Eu quero ficar, eu quero ir, eu quero chegar. Claro que continua sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já para além do fato, por si só, jogar no Botafogo, que é uma coisa grandiosa. Mas, de momento, isso precisa ser solucionado e precisa ser esclarecido. Porque começa a se distanciar muito da imagem que o próprio Textor quis passar durante muito tempo de que o Botafogo seria o projeto mais interessante, um dos mais interessantes do futebol nacional. E em cima disso, até, Coutinho, dentro dessa ideia, possibilidade de remontagem de grupo, quem é Cúcio Hernández? Sim, é um atacante, é um centroavante colombiano, né, um jogador bem finalização muito boa de média distância, né, um ótimo finalizador, a principal característica dele, né, que é algo assim que sempre chama a atenção em centroavante, os torcedores sempre perguntam, e ele finaliza bem, ele finaliza muito bem, tanto de média distância, longa distância, ou cara a cara com o goleiro. É um jogador que ele não é de tanta imposição física, mas um bom trato com a bola, agilidade, se move bem ali pelo ataque. Pode até, dependendo do cenário do jogo, atuar partindo de um dos lados na direção da área. Não é um jogador que jogue somente como centroavante, não. Acho que é um grande nome. É um jogador, por exemplo, que tem uma média de gols altíssima no Columbus Crew da MLS. Foi campeão norte-americano já há 2 temporadas atrás. É um destaque, foi vice-artilheiro da competição. Não que isso signifique algo tão relevante assim, pensando em Brasileirão. A gente tem uma liga mais forte do que a liga norte-americana, mas é um jogador que é destaque lá e acho que seria uma boa contratação do Botafogo. Agora, só para lembrar um ponto, em cima de tudo isso que a gente está debatendo, o Botafogo fez um investimento nessa janela já. Pouca gente lembra, né? O Botafogo contratou o Vitinho, do Lyon, que pertence ao Textor, que está em dificuldade financeira. E é um jogador que o Botafogo primeiro vende ao Lyon, depois... O Jefinho? O Jefinho, perdão. Vitinho, o Jefinho. O Botafogo primeiro vende ao Lyon, pega por empréstimo e agora paga novamente pelo jogador. É claro que se a gente fizer uma engenharia ali financeira das negociações, o Botafogo não saiu perdendo nisso, financeiramente falando, em relação ao Lyon. Mas é um negócio feito entre 2 filiais, vamos colocar assim, do grupo do Textor, e que eu acho que o torcedor do Botafogo tem todo o direito de questionar. Deve direito questionar. E deve questionar. E assim, é algo muito novo para o futebol brasileiro, né? É novo. Botafogo virou SAF em 2022. Se tornou SAF de fato em 2022. Botafogo fez uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro naquela ocasião, reforçando o time ali pontualmente ao longo do Brasileirão. Fez um ano de 2023 que poderia ser melhor, não fosse a derrocada no final do Brasileirão, e fez um grande 2024. Então, se a gente for pensar o escalonamento do Botafogo ali, ele foi o ideal nesse tempo. O que não está normal é agora. Vou repetir, gente. 13º, férias, FGTS, é coisa que clube muito endividado começa a dever. Não é coisa que clube que acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores e que montou um grande elenco e que o próprio Tair Arruda, eu entrevistei o Tair Arruda depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. O Tair Arruda é o CEO do Botafogo, é ele que gerencia as coisas do Botafogo para o Textor, e ele foi categórico em dizer que esse ano o Botafogo estava previsto em fazer até mais investimentos do que fez na última temporada. E aí a gente tem essa informação, eu tô sem entender. Eu gostaria de ouvir alguém do Botafogo, entendeu? Em cima disso. Esclarecendo, olha, realmente a gente teve um atraso e não tratar com normalidade, porque não é normal, nenhum trabalhador... Imagine você que está assistindo a gente agora em casa. Se no seu trabalho, no seu emprego, o seu empregador não pagasse o seu 13º. A gente está chegando na metade de janeiro. E chegasse para você e falasse, normal, tá? Eu não paguei não, mas é normal, daqui a pouco eu vou te pagar. Cara, não é assim que funciona. Não pode ser desse jeito. O Botafogo vai ter que se explicar sem dúvida nenhuma e vai ser importante nesse momento, até por conta dessa preocupação que começa a permear a cabeça dos torcedores aí. Agora, Jader, desculpa te interromper, mas entre as três possibilidades que estão no telão ali, como a Premier League é vago, a gente não sabe qual é o clube,
A Fiorentina é mais interessante, tem dois clubes, mais interessante que o Lyon. Acho que tem uma série de questões sim. Não, sem dúvida. Para se discutir, se debater sobre o futuro do Luiz Henrique na Europa. Desde a questão do jogo no campo até a questão ainda aberta em relação às apostas, que é algo que o futebol europeu se preocupa muito, principalmente o inglês, né? Se preocupa muito. Mas entre os dois clubes que estão ali retratados, eu não tenho dúvida alguma que a Fiorentina seria um projeto muito mais interessante para o jogador. Hoje a Liga Italiana cresceu absurdamente de nível. Ela voltou a ser... A primeira não, porque a primeira é a inglesa, mas eu acho que hoje talvez a segunda liga em qualidade de jogo. Acho com você. Melhor que a espanhola, a francesa então nem se compara. Com a Roberta Barroso mais uma vez, prometi que ela voltava e ela aparece aqui no nosso telão, Beta. Tudo bem, Mari, é isso. Vocês trouxeram aí agora essa programação do Botafogo, que ainda não tem um novo comandante. A expectativa é que em 10 dias, então, o Botafogo faça uma proposta pelo novo treinador. Lembrando que o Jardine recusou, segue no América do México, e o Botafogo buscando, então, esse novo treinador. O time principal se reapresenta no próximo dia 14. E aí fica a pergunta, com ou sem Luiz Henrique? O atacante tem 3 propostas para deixar o Botafogo. O GE divulgou primeiro essa informação e nós confirmamos que são 2 clubes da Premier League e também a Fiorentina. A gente já vinha trazendo também que o Botafogo chegou a recusar a primeira proposta do time italiano, mas agora a Fiorentina aumentou as cifras e o John Textor tem um bom relacionamento com o proprietário da Fiorentina, sendo que está nas mãos de Luiz Henrique essa decisão. O Lyon também é uma possibilidade, sempre foi desde então que o Luiz Henrique assinou com o Botafogo, é mais um clube da rede de John Textor, mas o Luiz Henrique que vai tomar então essa decisão sobre o futuro. E por falar em futuro, tem aí uma incógnita em relação ao Igor Jesus, ele tem contrato, claro, com o Botafogo, mas desperta olhares. Segundo o site TBR Futebol, tem 3 clubes também interessados e o Fulham lidera essa lista. O Chelsea e o Arsenal também demonstraram interesse no jogador do Botafogo. O clube, então, se movimentando também no mercado. Jair, zagueiro do Santos, tem tudo muito bem encaminhado para defender o Botafogo, e nessa negociação envolve Tiquinho Soares. E aí, com essa possível saída de Tiquinho, o Botafogo olha o mercado e tem interesse em Cucho Hernández, do Columbia Crew. É esse, então, o Botafogo se movimentando e, claro, buscando o novo comandante. Botafogo agora, Roberta Barroso, desde o final do ano passado, tem atualizado tudo pra gente, o futuro do Arthur Jorge, tem antecipado as informações e agora ela tem também sobre Luiz Henrique, se fica ou se realmente o destino dele é a Europa, hein, Roberta? Boas notícias, por favor, para o botafoguense, hein, Roberta? Vamos lá. Bom, vamos lá, Bruno, Mário, bom dia para vocês, amigos do Sport Center, fã de esporte. Olha, fica essa dúvida de qual será o destino do Pantera, mas praticamente certo dele deixar o Botafogo. Já era um desejo do Luiz Henrique nessa próxima temporada jogar na Europa, e hoje então o mercado ficou ainda mais movimentado porque tem 3 times interessados no jogador. Nós apuramos que são 2 equipes da Premier League, não conseguimos descobrir os nomes, mas posso trazer que não é o Crystal Palace, que é um dos times também da rede de John Textor. E a outra equipe aí vem do futebol italiano, que é a Fiorentina. A gente já vinha trazendo também ao longo da programação, da nossa programação das últimas semanas, que o Botafogo tinha recusado uma proposta da Fiorentina pelo jogador. Acontece que o time italiano aumentou essa oferta e o John Textor tem uma relação muito boa com o proprietário da Fiorentina, e essa situação do Luiz Henrique deve ser decidida em alguns dias. O que a gente pode trazer para o fã de esporte está nas mãos do jogador. Agora, falando um pouquinho mais de mercado, um outro atleta que desperta interesse é Igor Jesus. Antes a gente vinha trazendo que a princípio o Igor ficaria para essa próxima temporada até o meio do ano. Por enquanto, o Igor Jesus continua, mas tem também 3 clubes interessados no jogador. O portal TBR Futebol trouxe que o Fulham
lidera aí esse interesse pelo Igor Jesus. O Chelsea, o Arsenal também demonstraram interesse nesse jogador que está avaliado em cerca de 30 milhões de libras, aproximadamente 228 milhões de reais. Mas, por enquanto, a situação do Igor Jesus é que ele permanece no Botafogo, mas, claro, antes não tinha vindo uma proposta. E agora o Fulham aí liderando esse interesse no atleta. Então, mais um jogador que, de repente, pode deixar o Botafogo, mas isso é um pouquinho para depois. Por enquanto, a situação mais perto é mesmo do Luiz Henrique, que deve, sim, deixar o Botafogo nos próximos dias. E só para a gente fechar aí em relação ao mercado da bola, o zagueiro Jair dos Santos tem praticamente tudo mesmo acertado com o Botafogo. O clube paulista, a princípio, queria um valor em dinheiro e mais 3 atletas, mas o Botafogo descartou essa questão. Mas o Tiquinho Soares está a caminho, a princípio mesmo, do Santos. E aí, sem Tiquinho, o Botafogo tem interesse em Cucho Hernández, do Columbia Crew, um centroavante de 25 anos. Botafogo se movimentando no mercado e ainda buscando novo treinador. Bruno, Mari, volto com vocês. Tem que se movimentar, né? Porque a gente sabe que perder o Luiz Henrique, a gente coloca os números dele na tela, tem a questão dos números, obviamente, de gols, de assistências, 12 gols, 5 assistências, a minutagem para participação em gol, mas o quanto ele era influente no jogo e quanto ele era, acho que a palavra é soberano em campo quando a gente fala do Botafogo. A ferida de perder o Luiz Henrique para o torcedor do Botafogo, você acha que já está sendo administrada? Ele já entendeu ou ainda vai doer? Já entendeu. Já entendeu? Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, Breler. Bom dia, Bruno. Bom dia, o fã de esporte. Sendo muito sincero, acho que o torcedor do Botafogo já entendeu que tem a possibilidade de perder o Luiz Henrique e vai esperar a próxima movimentação do Textor. Porque assim como aí o Almada, assim como o Arthur Jorge, Luiz Henrique também deixou claro que poderia sair e logo antes, na virada do ano, ele já tinha deixado claro também, tomei a decisão e eu vou para a Europa. E aí agora fica nesse impasse de se ele vai continuar no grupo, né, do Textor, se ele vai continuar no grupo indo para o Lyon, ou se ele vai ouvir, né, essas propostas aí de fora, no caso da Fiorentina e mais 2 clubes da Premier League aí, que não revelaram ainda o nome, mas se ele vai para outro grupo, né, outros mercados, outros times. Mas eu acho que essa ferida aí o torcedor já entendeu. Já entendeu que o Luiz Henrique vai sair sim e é uma grande perda, até porque a gente está falando do Rei da América, a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando de um jogador, inclusive, que na seleção brasileira, quando atuou na seleção brasileira, foi muito bem, tecnicamente, com muita força física, com muita explosão, com gol, com qualidade técnica, enfim. Então a gente não está falando de qualquer jogador, a gente está falando do Rei da América, o jogador que fez a diferença completa no Botafogo na temporada e que virou o ano, né, nos últimos jogos, também como peça muito importante na seleção. Então, essa é uma questão, a seleção, não é? Para o futuro do Luiz Henrique? Porque a gente não está falando, quando a gente falou do Andrés, vocês falaram, a gente entendeu, o Andrés entende que vindo para o Brasil, apesar de já estar na seleção, a exposição aqui vai ser maior. Se ele for para um Lyon ou para a Fiorentina, isso não é ruim para o Luiz Henrique? Para a carreira dele, nesse sentido? Porque aí são 2 clubes da Premier League que a gente não sabe quais são. Sim. Pode ser o Arsenal, pode ser o City, pode ser um clube menor. Mas os jogadores não estão sendo convocados independentemente disso? Tipo, o Bruno Guimarães no Newcastle é convocado. O próprio Andrés Pereira. O Andrés no Fulham, ele é convocado. Não, sim, mas eu acho que tem diferença. Tem diferença para mim. Em relação ao Luiz Henrique. Por exemplo, o Luiz Henrique no Betis, com todo o respeito, ninguém nem lembrava. Quando ele veio Botafogo, aí que ele chamou ainda mais atenção, tanto dos brasileiros, né, e quanto do Dorival Júnior. E tá na seleção merecidamente. Tá na seleção merecidamente. Fez diferença na seleção, não foi só com o que ele tá jogando no Botafogo, vamos levar aqui. Não, ele fez diferença atuando na seleção. Agora ele já vai com um peso porque ele já chamou tá marcado, exatamente, né? Porque ele já está marcado. Por exemplo, se ele tivesse lá fora e não conhecesse, aí seria uma outra questão. No caso de agora, ele já está no radar da seleção porque ele já mostrou em 2024 que ele é capaz de fazer tanto no Botafogo quanto na seleção brasileira. Então acho que ele tende a continuar. Se tiver a próxima convocação, independentemente do clube, dar uma olhada. Ele tem que vão ser dar convocado. Vamos ver só, vamos ver como ele está lá, jogando, tá jogando e tudo mais, não está sendo reserva. Acredito eu.
Porque ele já demonstrou na seleção que ele tem jogado. Eu tô vendo as notícias aqui na Itália e a última, pelo menos essa pode ser animadora para a torcida do Botafogo, que lá eles estão considerando que é difícil o Luiz Henrique ir para a Fiorentina por conta do valor. São 60 milhões de euros, né? Eles aqui estão falando que a pedida é de 30. 30? Mas mesmo assim, ó, a 30, eles entendem que com 30 a Fiorentina não tem condição de pagar. É um valor alto. Mesmo considerando o futebol europeu, para um clube do porte da Fiorentina, o Luiz Henrique é caro. É 30 milhões de euros. Mas o ponto é, para o Luiz Henrique, ele sempre considerou que saiu muito jovem do Brasil. Luiz Henrique ainda tem 24 anos, com toda essa estrada. E ele saiu jovem, então, naturalmente, pode ser ali que, num primeiro momento, a experiência não seja como ele esperava. E no Betis, até chamou atenção quando o Luiz Henrique volta para o Brasil, porque ele jogava bem, mas não tinha uma sequência como titular, não era devidamente aproveitado. E até por isso ele resolveu voltar, para jogar mais, para ser protagonista, e isso aconteceu no Botafogo. Então, no plano de carreira do Luiz Henrique, estava ali no radar voltar logo para a Europa, porque ele entendia que merecia uma chance num clube de mais visibilidade e merecia uma chance de ser titular, de ser protagonista na Europa, e acredito que ele tem potencial para isso e está certo em buscar esse horizonte, pelo talento que ele tem. Para o Botafogo, está no script. O Botafogo já sabia que é muito difícil para qualquer clube brasileiro, até mesmo o Flamengo, Palmeiras, que tem uma situação financeira melhor, contratar jogadores desse nível e dessa idade. Então o Luiz Henrique vem com 23, 24 anos. Almada, 23 anos. Igor Jesus, 23 anos. São jogadores que têm muito valor de mercado. E para conseguir isso, o Botafogo amarrou os acordos com a holding. Nessa história agora de multiclubes no Brasil, o John Textor falou, vem jogar no Botafogo, mas eu te garanto que daqui a pouco você vai para a Europa. E o torcedor do Botafogo foi informado disso. O torcedor do Botafogo já sabia de antemão que Almada chegaria para fazer uma ponte para o Lyon, que Luiz Henrique da mesma forma. Então, nesse caso, o torcedor não se sente enganado e muito menos indignado com as saídas, porque já se pagaram. Esses jogadores ganharam títulos e foram muito importantes do lado esportivo, já deram esse retorno. Então, do lado do Botafogo, acredito que é até normal a saída deles, pelo que foi acordado, e o Botafogo tem que fazer a roda continuar girando. Mesmo que saia o Igor Jesus também, o Botafogo tem capacidade de buscar novos jogadores desse nível. A Roberta tá com a gente ainda? Não sei se a Beta tá com a gente, porque assim, é curioso, porque agora, Beta, tá aí. O Beta, porque a gente pensa nesse modus operandi do Botafogo, né? Porque o Luiz Henrique, o Igor, quando eles chegam, eles tinham um tamanho. Quando eles saem de outro tamanho. O Igor principalmente. Né? Principalmente. Aí na hora que você vai pro mercado, a gente tem que lembrar como o Textor e, claro, o grupo de scouting encontraram esses jogadores. Eles não trouxeram jogadores já no tamanho que eles saíram. Eles encontraram jogadores que eram menos falados, menos badalados, Luiz Henrique mais conhecido, mas o Igor, para aí sim eles se tornarem grandes. Então, nesse momento, quando a gente começa a aparecer alguns nomes, né, como você trouxe do Hernandes, a gente olha e fala assim, mas quem necessariamente, será que vai dar a mesma liga do Igor Jesus? Só que quando ele chega, ele não chega do tamanho que ele tá. Então, assim, querendo ou não, a gente vai ter que dar esse voto de confiança, e eles ganharam isso, né, de buscar esses jogadores que são mais anônimos para talvez saírem com um tamanho maior. Verdade, Mari. O Igor Jesus, a gente só traz aqui também, lá no meio do ano, antes até do Igor estrear, ele teve uma proposta. E o John Textor entrou em contato com o Alessandro Brito, do departamento de scout do Botafogo, e perguntou, olha, temos uma proposta boa já pelo Igor Jesus antes mesmo dele estrear. E aí o Alessandro Brito falou que era um jogador que poderia chegar à seleção brasileira, depois o Igor Jesus chegou, e aí o Textor falou assim, então vamos continuar com esse atleta, e a proposta era bem alta também. E aí o Igor Jesus mostrou dentro de campo também, se destacou e, como você trouxe aí, ganhou mais olhares ainda lá de fora e tem já esses clubes interessados. Então o departamento de scout do Botafogo trabalha muito bem, de fato, em cima disso, em cima desses atletas que podem se destacar e nessa rede aí, né, desde que a SAF assumiu, a ideia sempre é trazer também jogadores jovens, até para ter lá na frente uma venda. Isso aconteceu então agora com o Igor Jesus, o próprio Luiz Henrique, o Breiler trouxe aí que o Luiz Henrique já estava essa situação mesmo amarrada quando ele assinou com o Botafogo, até o Luiz Henrique poderia ter saído no meio do ano, mas decidiu ficar até o final do ano. O destino, o Lyon ainda está também na briga por esse jogador, e o destino primeiro seria de fato o Lyon, que é um clube também de John Textor. O time francês gostaria de contar com esse atleta, mas com essas propostas, com esses valores que já agradam
agradam o Botafogo nesse momento. O primeiro valor que a Fiorentina ofereceu não agradou, mas agora a Fiorentina aumentou as cifras e já é um valor que agrada o Botafogo. Então o Luiz Henrique pode já deixar o clube. Aí tem o interesse então no Cúcio Hernandes e tem também interesse em outros jogadores. A gente traz aqui que o Almada também vai deixar o Botafogo para ir para o Lyon, algo que já estava também amarrado, só ficaria aí 6 meses no clube. E aí para o lugar de Almada, o Botafogo quer muito o Bitelo, que joga no Dínamo de Moscou. E o Dínamo já recusou 2 propostas do Botafogo, que está insistindo, fez aí mais uma investida nesse atleta. Então o clube se movimentando no mercado, e até interessante a gente trazer, Bruno, Mari e companheiros, é que o Botafogo se movimenta e sem o treinador definido, mas isso mostra também a força do departamento de scout do Botafogo e também esse planejamento de trazer atletas jovens com possível venda no futuro e sem precisar nesse momento do novo técnico. E apurei também que o Botafogo segue conversando, claro, com alguns treinadores e que espera fazer uma proposta pelo novo treinador em 10 dias. Mas aí, eu olhando aqui, fiz as contas, em 10 dias é depois da reapresentação também do time titular do Botafogo, que se reapresenta no próximo dia 14. O Textor não se preocupa com isso, diz que tem tempo, até porque vale a gente lembrar que o Arthur Jorge, quando assinou com o Botafogo, chegou em abril. O Fábio Matias ficou durante um bom tempo como interino. Mari, espero ter respondido aí sua pergunta, contando um pouquinho dessa história, dessa movimentação do Botafogo no mercado. A Beta tem tudo. Tem. Todas as informações. E aí, por isso que eu vou ter que perguntar qual é esse nome que eles vão tentar fazer a proposta em 10 dias. Você conseguiu descobrir, Roberto? A carinha dela. É, a carinha. Eu tô dando tempo pra ela pensar. Não, a Helena não... Eu tô enrolando na pergunta pra dar tempo pra ela pensar o que vai responder. Olha, não pensei em nenhum nome, porque assim, de fato, o Botafogo quer um treinador com esse futebol, de fato, ofensivo. Esse é o perfil, sim, que o clube procura. Foi assim desde o início, quando os treinadores assumiram esse Botafogo. Tanto que o clube foi também procurar o Jardine, que é um treinador jovem que está se destacando lá no América do México, mas o Jardine preferiu ficar no América do México. E o Botafogo se movimentando, mas olha, nada de nomes, está trancado a 7 chaves, mas a gente trouxe já aqui também, nas últimas semanas, que a ideia do Botafogo não era trazer também nenhum ex, ou seja, o Luiz Castro, que tem muito torcedor que gostaria de ter o Luiz Castro de volta, mas não está no planejamento do Botafogo, apesar de que, como eu apurei, o clube tem muito respeito por esses treinadores que passaram por lá. Mas, Bruno, ainda não tem nome, mas apurei hoje exatamente que essa proposta pelo novo técnico deve sair em 10 dias. E é bom guardar 7 chaves, porque se for só as 6, a Roberta descobre. Sim. E falar de Luiz Castro não dá. Não, né? não dá. Não dá, né? É verdade. Luiz Castro não dá pra falar sobre isso, não, né? Você é orgulhosa? Eu? Quis ir embora? Assumo seus Não, B.O. mas o Luiz Castro, se eu não sou qualquer clube do Brasil, eu não faria proposta por ele. Qualquer clube do Brasil? Qualquer clube. Não, qualquer calma. clube do Brasil, O Atlético calma, também mas vai ter o negociado Botafogo... Ué, pra chegar no meio do ano ele ir embora? Ué, mas aí, mas a pra chegar no meio do ano ele ser demitido A também? proposta mas foi boa demais. O Cristiano Ronaldo ligou pro cara. Tá bom, e se ele receber outra proposta boa demais? Ele vai embora de novo? Sim. Aí você entrega a chave do clube pra ele quer mexer com a base, quer mexer com isso, com aquilo, e depois de 4 ou 5 meses vai embora. Se ele fez com outro, vai fazer com você também. Arthur Jorge não tem mais chance no mercado brasileiro. É diferente. Jorge Jesus não tem mais chance. Não, mas é diferente. O Arthur Jorge saiu no final do ano. Ué, Ele terminou a temporada. Mas tinha uma sequência também. O Jorge Jesus saiu no final do ano também. Não, o Jorge Jesus foi no meio do ano. Meio de Tinha Mas é que foi acabado aquele de período renovar. foi aquele período de... Tinha uma competição. Nós tinha né? acabado de renovar. É, foi o período da pandemia, pós-pandemia. Nem lembro mais. Mas também não gostei da atitude dele. Tudo bem. Ou você é claro ali da maneira como você se comporta com onde você trabalha ou não. Na verdade, Não acho certo. a gente se acostumou mal com o Abel Ferreira no Palmeiras, que é um ponto fora da curva. O Abel... e ficou também porque o Palmeiras o valorizou demais. Sim. Então, no caso do Botafogo, eu acredito até que o Luiz Castro seja página virada, não por uma questão de orgulho, mas muito pelo Botafogo entender que está buscando outro perfil. Ah, mas eu acho que também por questão de orgulho, Breila. Também acho. Pô, você deu um projeto pro cara, o cara não tava dá. ganhando, foi o pior ano não foi o pior ano da vida, mas foi um ano caótico. mas Até pelo a forma que o ano terminou. Como acaba o ano, aí os Exato. caras vão falar, não, beleza, volta aqui. Não. Não. Agora, É questão de orgulho. agora? Eu daria- Peraí, você Eu acho me que assim, largou... outro clube, vamos discutir. Isso. Mas no caso do Botafogo, não dá. Não, Eu não sou exatamente, orgulhoso. foi o que eu falei. Outro clube, tudo bem, mas
o Botafogo não, porque simples. Pra mim Você não é me tudo largou. bem, vamos discutir. Não, você me largou, acabou o ano da forma que terminou. Agora que eu sou campeão brasileiro da Libertadores, você vai querer voltar? Imagina o climão do cara pisando lá de novo. Não, E aí, exatamente. galera, E aí, galera, voltei. Não. Que coisa, que recalque vocês têm. Não, você precisa se valorizar. Cara. Breyle, foca em mim. Você já tá no divã. Amor próprio. Autoestima. Você não pode voltar pra quem cuspiu em você. É verdade. Não, mas o Castro não cuspiu no Botafogo. Não. O Castro saiu e 99% das pessoas no lugar dele teriam tomado a mesma decisão. Sim. Com a proposta que o Castro recebeu, mas aí você não sairiam do aceita de Botafogo. volta. Sim. Amando ou não o clube, torcedores eu ou não concordo do com clube. você. Não, eu acho que Deixa até eu te falar, se a Rihanna- Até eu aceitaria. A Rihanna aparece aqui e fala, eu vou casar com você, eu vou. Se ela me dá um pé na bunda, eu acho que eu não consigo voltar pra onde eu tava mais. Não vai dar muito certo. Dependendo do legado, da forma como você amou, vão te aceitar. Eu acredito que o torcedor do Botafogo, boa parte da torcida do Botafogo, aceitaria o Luiz Castro de volta. E se o O Botafogo... torcedor, sim, Breyle. Aí, tá Precisamos vendo? chamar o intervalo. Eu quero que o torcedor do Botafogo Porque a gente participe. conversou com muitos torcedores. A gente conversou rapidinho, Mário, com muitos torcedores, até numa reportagem que a gente fez recentemente sobre entrevistas de emprego, o que o torcedor do Botafogo perguntaria para um novo treinador e qual seria o perfil que o torcedor gostaria. Então, muitos torcedores que a gente encontrou por aqui falaram que gostariam sim de vê-lo de volta, de ter o Luiz Castro de volta, até para ver o final do trabalho. E só para a gente fechar, a outra pergunta que fariam era: você vai cumprir o contrato até o fim? Então essa é uma pergunta que eles recomendaram para o John Textor fazer para o novo entrevistado, o possível novo técnico do Botafogo. Agora vamos viajar? Vamos comigo? Vamos mudar o DDD, porque o nosso assunto agora é 021. Atenção, senhores passageiros, o Botafogo segue sem técnico. Segue sem a certeza de Luiz Henrique. Fluminense é nosso assunto também, e o Flamengo, que aparentemente pintou substituto pro Gabigol. Se liga. Depois de muita negociação, o Botafogo está próximo de acertar a venda de seu principal jogador na última temporada. O atacante Luiz Henrique tem 3 propostas na mesa. Uma da Fiorentina, da Itália, e outras 2 da Inglaterra. Todas as ofertas agradaram John Textor, que admite negociar o jogador de maneira imediata. Além do interesse desses 3 clubes, o Lyon da França também é uma opção. A tendência, no entanto, é que o atleta opte pelo futebol inglês. Luiz Henrique chegou ao Botafogo no início de 2024 e se tornou peça fundamental na equipe carioca. Além dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 também foi eleito o Rei da América e passou a ser convocado para a seleção brasileira. LH se despede do Glorioso, tendo atuado em 55 jogos, com 12 gols marcados e 5 assistências. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, ó, pra gente encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.